Soterópolis lança a seguinte pergunta: para que serve a crítica teatral? A princípio, numa avaliação mais simplista, pode-se até dizer que a crítica não serve lá para muita coisa, que ela é apenas alguém que é eleito para brincar de Deus e julgar um espetáculo, dizer se gostou ou se não gostou. Só que não é bem assim. Ao contrário do que diz aquele ditado de que gosto não se discute, para essa relação, o gosto é a coisa mais discutível que tem. O gosto influi, mas não é o principal. A pessoa deve podar um pouco desse gosto, dessa paixão pelo teatro. Podar não, que a paixão pelo teatro é sempre uma coisa boa. Mas deve pensar também objetivamente. Crítica é, antes de tudo, um documento de memória. Uma crítica bem feita, ela eterniza o que é efêmero. E o teatro é uma arte que nasce, cresce e morre na cena. Quem assume o papel de crítico lança o olhar para muitos aspectos de uma peça teatral. Você tem que ter domínio daquele texto, daquela palavra, o que é dito, como aquilo é dito, como aquilo chega no espectador. Se aquele espetáculo tem uma proposta, tem uma ambição, se ele alcança essa proposta, se ele está à altura da ambição dele. E todos os elementos que cercam, o figurino, o cenário, a luz, a maquiagem, o corpo do ator, a interpretação, se tudo isso está em harmonia. A crítica tem que ver todos os produtos culturais da área e pensar sobre eles, fazendo uma reflexão mais aprofundada, descobrir novos talentos, novos trabalhos, novos talentos, alargar o horizonte das expectativas do público. Eu atualmente estou ministrando um curso, para alunos da graduação, do bacharelado interdisciplinar em artes, que se chama exatamente Crítica e Recepção. E a gente andou lendo algumas críticas, a gente identifica nesses textos, primeiro, essa crítica do espancamento, que é aquele crítico que se propõe a fazer um julgamento quase sempre de natureza a condenar aquele objeto artístico que apreciou, dizendo que isso está ruim, que aquilo está doido, que os atores não são bons, etc. Sem esquecer que tem também o contrário, tem aquela crítica que passa por uma amizade excessiva, que eleva ou que enleva aquilo que foi visto, é o que nós chamamos de crítica cordial. Então, assim, a minha proposta é que a gente se situe entre essa crítica cordial e essa crítica do espancamento. Na imprensa brasileira, um dos nomes mais destacados quando se fala em crítica teatral é o de Bárbara Eleodora, que aos 90 anos de idade anunciou recentemente que irá deixar a atividade. Quem assume a função no jornal O Globo é Maxim Luiz. Se você pensar, por exemplo, numa crítica com Bárbara Eleodora, do jornal O Globo, ela é uma crítica de teatro. A função dela é essa. Na imprensa baiana, você não tem esse profissional, o crítico, que trabalha apenas para se dedicar, para assistir aos espetáculos, ler os textos, aprofundar o seu olhar e escrever. Uma situação que não é exclusiva da Bahia, mas que a gente pode dizer que em todo o território nacional há um atrofiamento do espaço dedicado à crítica. Se a gente fosse ver historicamente, nós tínhamos uns 4 ou 5 jornais há 8, 10 anos atrás que tinham espaços e pessoas, mesmo jornalistas, que se dedicavam a escrever sobre teatro. Hoje nós podemos falar de 1 ou 2 pessoas no máximo. O assunto não se esgota por aqui. Daqui a pouco a gente lança mais reflexões sobre a crítica teatral.